mais seguros, estamos mais inseguros. Bom dia, a paz de Cristo, com muita paz, com muita alegria, estou com vocês aqui agora. Agora, nesse momento, meus queridos, são 6 horas e 30 minutos do dia 25 de 11 de 2025, 23 graus nesse momento. Meus queridos, minhas queridas, eu sou o Batatinha, estou falando aqui de Uberlândia, Minas Gerais, Brasil. É com muita alegria, com muita paz. Estou melhor de saúde hoje, estou tomando uns remédios, porque a minha saúde foi meio abalada um pouquinho. Estou com suspeita de um caroço aqui que deu aqui, estava doendo muito, mas eu já fui ao médico, já tomei os remédios, vamos fazer umas precauções e vamos fazer um acompanhamento para ver se vai ser preciso cirurgia ou não precisa cirurgia. Mas segundo o médico que me atendeu, não vai ser preciso cirurgia não. Porque eu vou tentar ao máximo estar junto com vocês, porque eu sei que se depois se fizer uma cirurgia aqui, nessa parte aqui, para tirar algum tumor, alguma coisa, a cama é certeza, ficar acamado ou ficar na UTI, qualquer coisa. Então eu vou trabalhar ao máximo com fé em Deus, que Deus nos protege, que em todos os momentos da nossa vida, todos nós temos momentos difíceis. Mas agora eu vou mudar o assunto aqui um pouquinho. Meus queridos, aqui está dando uma diferencinha aqui na minha gravação aqui, porque se eu chegar aqui para cá, o X, sai a outra câmera de cá, sai. Vamos chegar aqui mais um pouco para cá aqui. Vamos chegar mais um pouco para cá, vamos ver o que vai acontecer aqui, para dar certo nas duas. Aqui vai dar certo nas 3, nas 4. Mas eu tenho que ficar fora um pouco aqui, na direção aqui de trás. Porque se eu sair muito, aí sai o relógio ali. Se eu juntar as 3 aqui, o relógio sai. Ali atrás, o painel. Então, na realidade, meus queridos, ontem entraram no meu Facebook, Silva Carlos Silva, Batatinha 10 Sodeline, e não deixaram fazer gravação, que eu gravei 7 horas. Eu vou ter que mudar os horários de gravação, igual eu já pus aqui no meu status. Vocês viram também no Cenourinha. Olha aqui, já está saindo alguma coisa aqui ó, nesse computador aqui, no notebook, que grava pelo Wi-Fi. Então, na realidade, meus queridos, eu tenho 3 Wi-Fi. Eu vou começar a mudar os Wi-Fi todo dia, fazer as frequências diferentes, para ver se continua. Do contrário, eu vou ter que pegar esse relógio ali atrás e vou acertar ele 2 horas da manhã, acertar com você 6 horas, ou 7 horas, que é o horário que eu faço a gravação, 7 horas, e vou fazer a gravação tal hora da manhã, ou à tarde, qualquer coisa, e quando for no horário certinho, eu mando para vocês. Não é que eu esteja querendo enganar vocês, meus queridos que me acompanham pelo Facebook Silva Carlos Silva. É para evitar que o mal aconteça mais e eu fico fora do ar com vocês, devendo para vocês a obrigação da gravação. Então, o importante para vocês é eu mandar minha mensagem para vocês, que vocês estão sempre recebendo no horário certo, como deveria ser. O que eu ponho no WhatsApp é só 6 minutos e 50 segundos, que eu ponho no meu Cenourinha mensagem. E também vai também no Carlos Silva mensagem, CS Batatinha mensagem, então sai no Facebook. Ontem eu tive que pegar o vídeo, que eu tenho mais 2 gravações separadas, eu editei ele, eu tenho 2 gravações fora que se uma der zebra, eu coloco outra vez. Eu prometi para vocês, pessoal do meu Facebook Silva Carlos Silva, ontem à noite eu lancei o vídeo no Facebook. Vocês vão ver a mesma coisa, atrasado, mas vão ver. Então, na realidade, eu vou trabalhando aqui agora, eu vou montar um sistema diferente, que para ver se eu saio fora. Porque a minha gravação direta, eu saio do Wi-Fi, as 2 gravações saem fora do Wi-Fi, para não ter interferência nelas, aí depois eu edito e jogo no ar. O importante é que você vê, porque se eu gravar 7 horas, porque entrar às 7h30, ele já vai pegar a gravação que já saiu fora do ar. Mas o importante, meus queridos, é vocês terem um serviço digno e sem muita perturbação das outras pessoas, porque o mal ele reina. O vídeo que eu soltei ontem, eu estou mostrando que na realidade todos nós somos vítimas do mal. O mal ele reina em qualquer lugar onde nós estivermos. Então eu soltei o vídeo ontem que ele estava falando sobre mais aquela parte de que as igrejas todas estão fazendo um sistema de tirar as criancinhas de dentro da igreja. Põe do lado de fora lá brincando, põe outra sala lá, as crianças vão brincar com celular, isso e aquilo, para tirar os filhos dos pais. Mas, gente, vocês olham, assista bem o meu vídeo de ontem, de número 863. Eu estou falando, leve as crianças junto aos pais. Pais, leve você a sua criança. Se não couber você naquele local, com as suas crianças, não vai. Procura onde? A sua criação é do bem, leve o seu filho junto. Mas se sua criação for do mal também, nós não podemos fazer nada, porque cada um de nós temos o nosso segmento. Então, na realidade, quando eu prego uma palavra que está dentro da Bíblia, está errada,
eu conserto ela. Os líderes religiosos todos se manifestam contra, porque ali é o ganha-pão deles. Então, na realidade, vocês vão ver aí agora, ontem, no vídeo de ontem, eu pus bem esclarecido a foto. As crianças, lá de João, você vai nos livros diferentes, tem diferença. Pus as crianças, faça com que as crianças venham até mim, que quando quiser apresentar uma criança para Jesus, os guardas lá seguraram, não deixaram. E Jesus viu e falou, faça com que elas virem até a mim, porque delas são o reino do céu. Vocês vão ver o texto lá bem feito. E vocês vão ver também que João fala que ele foi o primeiro filho de Deus e o único filho de Deus que nasceu pelo milagre. Os outros todos foram pela vontade da carne. Então, mas se nós tivermos, gente, teve muita gente lá no início, que a Bíblia consta no Velho Testamento, que os homens engravidavam, sem ter relações com as mulheres, engravidavam, igual Abraão. Os anjos esteve lá e falou para ele, olha, aqui ó, de hoje a 1 ano sua mulher vai ter um filho. E Eva ficava do lado de dentro, lá Eva não, Sara ficava do lado de dentro rindo, e uma mulher de idade. Se ela com Abraão, ela era bem mais velha do que Abraão tinha vergonha de se pôr ao povo que ela era a esposa dele, que ela era nova e ele era velho. A mesma coisa se eu arrumar uma mulher agora, eu tenho 70 anos, arrumar uma namorada de 16, 17 anos. E como que essa mulher já era velha, e ele, que idade que ele era? Busca a idade que Abraão morreu, não coincidia. Mas aí o anjo fala, de hoje a 1 ano. Então será que ela ficou grávida naquela hora que o anjo falou? E gastou 1 ano para ganhar seu filho? Será que era filho de burro? Então na realidade, nenhuma mulher tem o poder, nenhuma fêmea tem o poder para gerar filho sozinha. Então na realidade, meu querido e minha querida, desculpa aí pessoal, o relógio estava aqui fora, viu? Acho que eu bati a mão. Então na realidade, todos nós devemos pensar, todos nós somos capazes de seguir ao Deus do bem, mas também com a maldade nós seguimos Deus do mal. Que existe dois, tá também mostrando Satanás novinho lá no céu, bonito, mas tem umas imagens que fizeram aqui agora no Brasil, um negócio que teve lá, e puseram lá o mascote, um demônio, uma onça com aquela carona assim. Vocês entram no meu Facebook, no meu WhatsApp, que eu vou compartilhar através hoje no status. Então, na realidade, aquele trem mais feio do mundo. Satanás, ele era bonito enquanto estava no céu. Mas depois que jogou para a terra, fizeram foto dele, tudo quanto é jeito. Isso aí foi criação do homem. E aquela foto dele lá no céu, passeando dentro das brasas, então significa que o céu também tem o mesmo castigo, tem o fogo para queimar os pecados das pessoas. Vocês vão analisando e entrando bem, e vão analisando. Deus é o que está no céu. Ele está sobre todas as coisas. E os deuses da terra é aquele de Abraão, de João, de Pedro, de Joaquim. Cada um tinha um Deus. O Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Joel, o Deus de Ezequiel. Cada um tinha um Deus diferente, cada pensamento dele. Meu vídeo de número 861, eu estou falando, 862, eu estou falando também nos dois. Qual o Deus que você seguiria? O Deus do rei Salomão ou o Deus de José do Egito? O rei Salomão, para salvar a vida dele, matou muita gente. Quantas pessoas José do Egito matou? Consta pelos livros. Quantas pessoas Joel matou? Quantas pessoas esses líderes que trabalhavam, esses fulano lá, matou? E quantas pessoas aqueles outros que tinham os deuses do mal mataram? Então, na realidade, meus queridos, existem vários deuses. O Deus nós criamos nossa mente. Nós criamos com o nosso pensamento. Se nós falamos assim, Deus vai me proteger, Deus vai me ajudar, isso e aquilo, etc. Gente, pelo amor de Deus, analisam bem o que são as palavras e seus pensamentos. Cada um Deus que você pensar, ele te traz a um bem ou a um mal. Porque o Deus verdadeiro é aquele que fez o céu e a terra. O Jesus verdadeiro seria, se fosse verdade, aquele que fala, seja manso e humilde de coração. Jesus não mandou matar ninguém. O único que Jesus falou que ia morrer foi Judas que traiu ele. Que lá está escrito, por quem você vai ser entregue? Aquele que eu molhar o pão primeiro. Mas lá em João, no Evangelho de João, está no vídeo também. Lá no Evangelho de João, você vai lendo lá e você vai achar que ele falou, aquele que eu entregar o pão molhado. E entregou o pão molhado na mão de Judas. O pão endurecido, na Bíblia fala diferente. Entregou na mão de Judas. Quando Judas pôs o primeiro bocado na boca, Satanás entrou nele. Jesus viu Satanás entrando nele, pelo que consta a Bíblia. Jesus falou, vai,
tem o que ser feito. Faça o que tem que ser feito. Vai logo, me entrega. Aí então os outros que estavam juntos acharam que era. Mas ali em Mateus, antes um pouquinho, vocês vão ver na última ceia, que eu vou ser entregue. Aí eles falam, quem? Aí Jesus fala, há deste homem que me entregar. Antes, ou melhor seria não ter nascido. Então Jesus falou, se você me entregar, você vai morrer. Então, na realidade, Jesus falou e cumpriu, porque Judas foi lá e suicidou. Então, na realidade, meus queridos, mas tem uma grande contradição, que a conversa são mentira. Porque com aquele dinheiro que Judas vendeu Jesus por 30 dinheiro, Judas pegou o dinheiro e jogou fora. Foi lá devolver, eles não quiseram o dinheiro. Judas jogou o dinheiro fora lá nos pés dele lá e foi embora. Mas ali mesmo antes, já consta que Judas foi lá e comprou um túmulo. Comprou um túmulo lá, um lugar onde eles enterravam ali, naquelas pedras, naqueles lugares. Ele aproveitou o dinheiro e comprou o túmulo, do qual foi emprestado para outras pessoas na frente. Então, gente, na realidade, então Judas não devolveu o dinheiro. Judas foi lá e comprou o túmulo. Mas, no outro lugar, fala que Judas jogou o dinheiro nos pés lá de Ferrabras, de Pilato, que ele ganhou. Agora vamos fazer uma comparação aqui. Jesus, ele era novo, mas na ceia, lá na ceia que mostra aquela foto bonita, aqui, são 12 velhos, tudo barbudo, cabeludo, cabelo mal arrumado, e Jesus bonito no meio. Mas os discípulos de Jesus, todos eles eram mais ou menos a idade de Jesus. Vamos ver aqui os procedimentos. Todos eles eram parecidos com Jesus e usavam a mesma roupa que Jesus usava. Porque o soldado lá de Pilato não conhecia Jesus. No meio deles estão juntos, ninguém sabia quem era Jesus. Só os que trabalhavam com ele que conheciam. E quando ele foi lá e vendeu por 30 dias, ele falou, mas como que nós fazemos para que nós pegamos ele, não pegar o errado? Ele falou, aquele que eu saudar com um beijo. O que eu der o beijo nele, vocês podem pegar, que é o Jesus. Então, meus queridos, tem uma grande contradição na Bíblia de que essas palavras vêm, mas elas são contraditórias. Porque, na realidade, se Jesus fosse aquele homem bonito e os 12 discípulos dele fossem aqueles velhos, não tinha dúvida nenhuma. Não, ele é o único novo que tem lá no meio. Então, vocês vão lá na Santa Ceia, compra aquela foto da Santa Ceia, que foi feito pelos homens, ninguém tem foto deles. Porque como tem foto deles e não tem foto de Jesus? Então, na realidade, a contradição é muito grande. Então, quando a gente prega essa parte de que nós falamos assim, gente, hoje, Jesus era assim. Vocês vão ver lá, naquele pedacinho que eu pus no vídeo que saiu agora no Facebook, Silva Carlos Silva, 10 Odelane, no final eu pus o Jesus novo. Mas aquele filme lá, só é um filme de 30 e tantos minutos. Eu gravei só 3 ou 4 minutos só e estou soltando ele nas partinhas lá que eu gravei. Então, na realidade, meus queridos e minhas queridas, vamos pensando bem. Todos nós somos enganados aqui na face da terra. Porque todo homem, ele quer subir, ele quer subir, ele quer subir. Então, quando aparece um que prega a verdade, ele tem que ser excluído tanto na política, como nas religiões e em todos os sentidos. O cara monta um comércio aqui perto do outro, aí ele vê que o outro está vendendo mais que ele vai lá e contrata uma pessoa, mas não tira a vida dele, para que ele não perca os clientes dele, para aquele outro que entrou ali no comércio. Portanto, se o cara entra ali, ele vai lá falar para o dono do lote, olha, você pede o imóvel seu desse cara aí para ele ir embora daqui, que ele está me atrapalhando. Então, na realidade, em qualquer ramo que nós formos, meus queridos e minhas queridas, nós somos surrupiados. A minha filha tem 34 anos que ela nasceu. Eu fui coagido pela médica que fez o parto dela pelo INPS. Naquele tempo era INPS, hoje já era ISS. Aí ela falou, o retorno vai ser marcado lá no meu escritório. Aí eu não sabia, ela deu o endereço do escritório, com 30 dias você comparece lá no escritório. Aí com os 30 dias, em vez de eu levar ela lá no hospital onde foi feito o parto, eu fui para o escritório dela que fez o parto. Quando chegou lá, a moça fez a minha ficha, é tanto. Caro. Falei, moça, não tem esse dinheiro, isso aqui não é por conta do INPS. Não, moço, o senhor está vindo aqui no escritório onde o senhor vai ter o atendimento. Aqui do INPS lá, o atendimento é uma porcaria. Agora o senhor vai ter um atendimento aqui perfeito, aqui é tanto. Aí eu não tinha o dinheiro na hora. Aí eu tinha uma conta no banco lá, aí eu peguei e dei um cheque com 30 dias. Não, pode dar o cheque 30 dias. Nos 30 dias eu não dei conta de cobrir o cheque. Aí ela ficou, mandava lá
mandava um cara lá, receber tanto numa semana, mandava receber tanto na outra, até que eu paguei tudo. Mas então, na realidade, quando você for um médico que ia encaminhar você para o escritório dele lá, que o atendimento lá é melhor, mas ele não é médico, por que ele não atende dentro do INSS direito? Então, na realidade, todo jeito nós temos. Então, amanhã, se der certo, se não aparecer outro problema na frente, eu vou conversar com vocês. Qual o tipo de profissional que você mais gosta? É daquele profissional novo, que te respeita, te atende com respeito, ou daquele profissional velho, que tem experiência, nem olha em você para te entender? Então, na realidade, em todas as categorias, seja mecânico de carro, seja qualquer coisa, seja outra qualquer profissão, seja um médico, seja um consertador de televisão, todos, qual você prefere? O que está na experiência ou o que está há muitos anos lá, que se julga o Deus, cobra aí, por exemplo, numa consulta médica, R$500, 600, meu filho paga particular para médico, ele paga R$800 numa consulta, chega lá o médico com 3, 4 minutos, pede exame lá que fica em 3, 4 mil de exame. Então, na realidade, você vai no postinho, o médico é antigo lá, ele se julga ser o melhor, nem olha na sua cara, igual eu vejo muita gente reclamando, nem olha na sua cara, igual eu fui, me deram um remédio errado, me complicou tudo, minha saúde foi lá embaixo, mas graças a Deus estou melhorando. Agora, graças a Deus, ontem já fui no médico, outra vez, domingo eu fui no médico, ele já me deu uns remédios mais ou menos desse caroço aqui nas costas, aqui, ou seja, na nuca. Então, na realidade, o médico que me atendeu, um médico novo, ele tem uns 25, ele não tem 30 anos de jeito nenhum, mas o médico você precisa ver que é amor de gente. O atendimento dele comigo, e deve ser com os outros também. Tem uns 3 ou 4 médicos aqui no AI da Morumbi, que quando ele me vê lá no AI, eles fazem questão de passar e dar um alô, outros pegam na minha mão, porque na realidade eles são aqueles, mas tem aqueles outros que passam no meio do povo assim, ó, nem bom dia fala, nem nada. Os mais antigos, não falo com todos não. Então, ali quando você entra para ser atendido por um médico, você sabe que o bicho é um leão, você já entra com medo. Sua pressão sobe, você descontrola todo, que não sabe o que ele vai fazer e vai te atender com 2 palavras, pronto, pode ir embora, tome esse remédio aqui. Nem você não toca, não mede pressão, não mede nada. Mas os médicos novos, meus filhos, a maioria deles trabalha pelo salário deles, não é para ganhar dinheiro a mais do que ele. Então ele está sendo pago para aquilo ali. Quando eu arrumo um serviço, eu sou pago para fazer aquele serviço. Eu tenho que fazer por onde eu trabalhar com aquela pessoa para recompensar o dinheiro que ele vai me pagar. E ele vai exigir um serviço bem feito para que recompense o dinheiro que ele está me pagando, o dinheiro que eu estou ganhando dele. Então, na realidade, meus queridos, eu tenho muitos vídeos que eu falo sobre isso aí, o valor do patrão no empregado e o valor do patrão no serviço dele e na sua casa. Porque se nós somos bom funcionário e trabalhamos com respeito com o nosso patrão nos agradece e paga nosso salário satisfeito e ainda dá uma groja. Mas se nós trabalhar mal, o que acontece, você vai perder alguma regalia, perde uma cesta básica, perde outro benefício, porque você chega atrasado no serviço, você briga com os outros funcionários, onde um dia vem sua demissão. A mesma coisa eu dou de tudo para o meu patrão, trabalho tudo honesto, faço serviço bem feito e no final do mês meu patrão não me paga. Analisa bem, você trabalharia para um homem, dando seu serviço de tudo para ele não te pagar? Não. E seu patrão também trabalharia? Então, aqui, meus queridos, um serviço bem prestado dentro de uma empresa, que você tem convivência com os empregados, com todos, você vem de noite para casa e vem trazendo tudo em suas mãos, tudo. Então você vem com paz e alegria, tem paz para chegar dentro de casa. Quando você briga no serviço lá, faz as coisas, você chega em casa nervoso, a mulher fala uma coisa, você responde 2. Então, meus queridos, a paz, ela tem que ser reinada em todos os ambientes onde nós estivermos. Em todos. Se você vai num cara consertar a televisão, chega lá e conversa com o cara direitinho. Se você ficar em cima do cara, isso e aquilo, o cara começa a apelar e começa a ser mal feito. Vou fazer isso aqui pela metade para você tomar seu dinheiro, para você enjoar demais. Então, em todos os motivos. Quando o consertador também é enjoado, o cara vai lá só uma vez, não volta outra. Então, na realidade, se nós queremos respeito, temos que levar o nosso respeito. Se nós queremos a maldade, nós só levaremos a maldade. Eu falo nos meus vídeos, olha aqui, a mentira e a verdade são amigos inseparáveis. O amor e o ódio são amigos inseparáveis. Então, em todas as classes que você for andar, vamos pegar aqui agora, Deus, o céu e a terra. Quais são os 2 amigos inseparáveis aqui da terra para a reprodução?
é a água e a terra. Aonde existe água e terra, brota vida nova. Aonde existir amor, gera felicidade. Então, meus queridos, vamos analisando cada um passo por cada um passo. Eu sou rico, eu falo, não preciso de ninguém que eu tenha muito dinheiro. Quanto mais você tiver dinheiro, mais você precisa das pessoas, gente. Olha aqui, vamos fazer aqui uma comparaçãozinha boa. Eu sou rico, eu tenho 10 milhões no banco. Quem guarda meu dinheiro? O banco. Quem é o banco? Uma equipe de funcionário. Quem é a equipe de funcionário para fazer aquele controle? Através de vários computadores. Quem fez aqueles computadores? Foi alguém que trabalhou braçal, fazia aquelas peças. Da onde buscaram o material para fazer aquelas peças? Da terra. Da onde é que você, que é orgulhoso, que só come alface do melhor que existe, do mais caro, batatinha tem que ser daquela batatinha que é para esse tipo de exportação, e tudo que você come na sua casa, carne tem que ser só da melhor carne. Mas, meu querido, a mesma vaca que produziu aquela picanha para você, a mais cara que tem, é a que produz a ponta de costela, capa de costela, produz aqueles nervos que eu gosto muito, eu compro músculo, e eu peço para o cara cortar as pontas do músculo, e eu levo as pontas para comer aqueles nervos. Eu gosto daquele cabelordo que tem na vaca, no boi, mas agora hoje já não tem, porque a criação já é diferente. Então, na realidade, eu gosto daquelas carnes mais que eu tenho que morder. Eu não gosto de picanha, do jeito que eu vou na casa dos outros, que tem picanha, eu deixo para lá. A picanha, eles põem aquela picanha crua, vazando sangue dentro. Isso aqui não é sangue, isso aqui é suco. Isso aqui, meus queridos, como que nós se envolvemos através das lindas propagandas que saem no ar, de que os açougueiros põem lá, aquelas casas de carne frigorífico, põem aquelas propagandas bonitas, mostrando aquela picanha, o cara esquenta ela por fora quando corta. Aquilo ali, gente, é o sangue que foi perdendo a cor. Dá um corte no seu braço, um arranhado no seu braço aqui, dá uma arranhada com você arranha na parede, você vê, o sangue vai parar de sair, vai ficar saindo água. Vai ficar saindo água. Aquela água ali, ela vai saindo ali, aquela água meia branca, assim, meio amarelada um pouquinho, e vai criando uma casca por cima. Ali é a capa. A mesma coisa é o sangue da vaca. Quando acabou o sangue, que vai perdendo a força do sangue, ele vai voltando a misturar com a água que tem no sangue, e vai branqueando, e vai, aí forma aquilo lá, assim que você corta assim, o sangue desce dentro da churrasqueira, aí ele pega a cor novamente, quando ele se une com o outro, pega a cor novamente. Então, na realidade, em todos os motivos, nós temos as melhores propagandas, mais bonitas. Portanto, no cigarro você vai ver que no cigarro já tem na carteira causa câncer, causa isso, causa aquilo, gente que falta um pedaço da boca e outros defeitos. Mas o cara que é acostumado a fumar, ele fala, eu fumo até o final da vida. Eu conheço um colega meu que está com 78 anos e agora está desenganado quase pelos médicos. Ele falou para o médico, olha, eu morro, mas não paro de fumar. Eu chego lá para visitar ele, ele está enrolando aquele cigarro grosso assim, ó. Ele pega um papel daqueles papelzinhos que vem assim já para fazer cigarro, ele enrola tão grosso o cigarro que o papel quase não encontra. Mais fino aquilo lá que põe na boca, mais grosso que vai de fora que vai pôr o fogo. Então, na realidade, um pouco que eu tive com ele lá agora no último dia, visitando ele, um cigarro daquele, ele não gasta 5 minutos, mas só uma fumaçada atrás da outra, assim, ó. Só uma fumaçada atrás da outra. Então, na realidade, você que gosta de pizza, você fala, a pizza pode me matar, mas eu vou morrer comendo o que eu gosto. Eu vou fazer isso que eu gosto. Eu não, eu sou diferente. Eu não como pizza, não como lasanha, não como nada que tem presunto, mussarela. Eu não como nenhum tempero desse que vem industrializado, que você vê, tem conservante, tem isso, tem aquilo. Eu não como a sardinha. Eu não como nada que vem enlatado. Não, nada, 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 nada. E nem naqueles cubos que vem plastificado. Então, na realidade, eu como arroz, feijão e o alface, o couve. Isso aí eu como, esse trem. Mas nada que é feito naquelas panelas, estrogonofe, que vem aquelas misturas, eu não como nada. Porque eu sei que aquilo ali vai me fazer mal. Então, na realidade, meus queridos, minhas queridas, eu vou terminar com vocês aqui agora, mostrando um exemplo para vocês, que eu não conto minha idade para ninguém. Eu não sou esse cara que eu contando quantos anos tem. Não interessa, ninguém sabe minha idade. Eu não conto minha idade. Então, eu parei de fumar, eu tinha 22 anos. Eu tinha 22 anos quando eu parei de fumar. Eu fumava tanto que eu pegava 3 cigarros, nós fazíamos torneio para ver quem pegava mais fumaça por mais tempo tragando ela. Então eu pegava 3 cigarros desse cigarro de carteirinha e punha os 3 na boca, puxava aquela fumaça assim, ó, com toda a força. E aquela fumaça que saía todinha, eu tragava ela para dentro do estômago, para dentro dos pulmões. Ali a gente tinha 2 ou 3, ficavam os outros vigiando, 2 ou 3 fumando ali. Aí nós tínhamos que ir lá e tomar um copo d'água, tomar água e depois conversar com a fumaça saindo da boca. Aquele que desse mais tempo que os 3 era
igualzinho, puxava ao mesmo tempo, pegava o copo d'água, tomava, ia conversar para a fumaça sair na boca. Sempre eu ganhava. Mas com 22 anos, eu tossia 24 horas por noite. E tinha que acender um cigarro para ver se eu dormia um pouco à noite. Um dia um colega meu trabalhava lá em Goiânia, ele falou, Chico, lá ele me chamava de Chico, porque o meu nome é Francisco, me chamava de Chico. Chico, cigarro vai te matar. Você está vendo se não para de tossir. Aí eu pensei, gente, eu moro aqui em Goiânia sozinho. Não tem nenhum parente. Moro no meu quartinho quietinho ali. Se eu ficar doente, quem vai zelar de mim? O cigarro vai zelar de mim? Não. No dia do meu aniversário, 22 anos, dia 20 de janeiro, que não era o meu aniversário real, no dia do aniversário meu, de 20 de janeiro, aí eu fui lá em Quirinópolis passear na casa do meu pai, chegou lá o namorado da minha irmã, falou, seu aniversário hoje eu não te dei nada, toma uma carteira de cigarro. Me deu uma carteira de cigarro mistura filtro. Isso foi em 77, eu tinha 22 anos. Mas hoje eu já comemoro. Aí, eu cheguei lá em Goiânia, fumei o outro cigarro que tinha na carteira velha que eu estava com ela, e 11 horas da noite, 11 e pouco, eu desci lá em Goiânia, fui para casa. Meia-noite eu estava em casa, que aí era perto, morava lá em Campinas, era perto, desci 11 da meia-noite já estava em casa. Aí eu peguei aquela carteira de cigarro que eu ganhei do cara, do namorado da minha irmã, e bati ela assim, abri, ela saiu o cigarrinho assim, fica saindo assim primeiro, mas na frente, pus em cima da mesa. Falei, essa é a última vez que eu fumei ali atrás e agora ninguém mais vai vir com cigarro na boca. E acabou, deixei lá. Mas então, eu falo para vocês, se vocês quiserem prejugar a minha idade, você prejuga. Eu parei de fumar, eu tinha 22 anos. Hoje eu comemoro 48 anos sem fumar. Comemoro 48 anos sem fumar. Eu tinha 22 anos, parei, e tem 48 anos que eu parei de fumar. Eu não vou falar a minha idade para vocês, que vocês devem saber fazer uma conta. Aí, então eu parei com 22 anos, tem 48 anos que eu parei de fumar, mas eu não conto minha idade para vocês. Não. Meus queridos, com muita paz, com muita alegria, eu também sei mentir, mas minhas mentiras são de brincadeira. Cada um pode ouvi-las, que não vai fazer o mal para ele nem para ela. Então, com muita paz, com muita alegria, meus queridos, eu vou ter que trair vocês do Facebook. Olha aqui, eu estou gravando mais cedo, ninguém interferiu aqui, ó. Ontem, quando eu fui gravar 7h16, 7h17, quando eu comecei a gravação, choveu. Então aqui agora não. Então eu vou mudar os horários de gravação. Talvez eu vou ter que acertar aquele relógio ali. 5 horas da manhã eu ponho como se fosse 7 horas. Aí a pessoa vão se enganar, eles vão ter que ficar me vigiando. Eu tenho 3 Wi-Fi. Esse Facebook que eu estou gravando nele aqui para vocês no Silva Carlos Silva, no Facebook. Então, está gravando Silva Carlos Silva, 10 Odelane. Eu estou gravando pelo notebook. O notebook aceita eu pôr os Wi-Fi diferente. Então, eu vou ter que ir programando diferente. E o meu celular que está gravando aqui a gravação principal para não ser entrada, ele está desligado o Wi-Fi. A outra filmadora também, o Wi-Fi está desligado. Não tem jeito de eles entrar nela. Então, o vídeo eu pego e lanço. Se eu quiser gravar na filmadora ou gravar no celular, eu ponho o horário ali, 3 horas, estou enganando vocês. Mas talvez eu grave às 11 horas, e a mensagem vai sair para vocês às 7, 8 horas eu compartilho. Então, na realidade, vou mudar os horários em qualquer um que estiver entrando. E no X eles também entraram muito, agora parou um pouquinho. Então, na realidade, vamos que vamos, meus queridos. Deus está na frente. Deus fez o céu e a terra. Eu não estou falando do Deus da idolatria que foi criado aqui na terra, que ele baila sobre a horizontal aqui, assim, ó. E todo mundo deixa o Deus verdadeiro, anda 10, 20, 100 km, 200 km a pé, para ir lá agradecer uma santa que não fez nada por você. Tudo que você tem aqui na terra é mandado por Deus. Vê se você acha alguma coisa que um santo fez. Vê se você acha algum alface, um couve que um santo fez, e fazer esse alface aqui, esse couve aqui, com a folha roxa, e ele vai dar semente, vocês vão comer a semente em vez da folha. Eu vou mudar a laranja para dar alface, para vocês comerem a folha da laranja, aquelas folhas bonitas, para vocês cortar e fazer salada. Nenhuma santa tem o poder de fazer isso. Mas todos os santos têm o poder pelos homens que vendem para vocês a idolatria, falar que eles são os poderosos que fizeram o santo e os santos vão para você. Acha um santo que Jesus mandou para o céu. Acha uma benfeitoria lá, que no Velho Testamento, qual santos que tinha? Não existia. Foi criado depois pela Igreja Católica, que criaram os santos. Os evangélicos não usam santo, mas usa a idolatria dos pastores dele para pular na frente aquela foto só de um pastor que vem aqui, vem fazer isso, fazer aquilo, aí todo mundo corre para lá. Deus chegando em nós. Meus queridos, Deus está sobre ti, em todos os momentos, depende dos seus pensamentos, dos seus pedidos. Vante, eu vou sair aqui agora
que vai sair no YouTube, deu 30 minutos. Eu vou jogar essa live aqui no YouTube também mais tarde, viu? Um abração para vocês, meu querido YouTube. Que é o Criador Supremo de todas as coisas. Para entendermos onde estava Jesus quando Satanás foi criado, precisamos primeiro compreender quem Jesus realmente é segundo as Escrituras. O Novo Testamento apresenta Jesus como existindo eternamente como o Filho de Deus. Ele não é uma criatura, mas existe em perfeita união com Deus. Como está escrito em Colossenses, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Esta declaração bíblica é fundamental para a nossa compreensão. Jesus não simplesmente existia quando Deus criou Satanás. Ele estava presente e atuante quando Deus formou o ser angelical, que mais tarde se tornaria Satanás através de sua rebelião. Inicialmente, esse ser era Lúcifer, o portador da luz, criado perfeito em seus caminhos por Deus, como descrito em Ezequiel, capítulo 28. As Escrituras nos dizem que Lúcifer era o querubim ungido, perfeito em beleza e cheio de sabedoria. Ele foi estabelecido por Deus no Monte Santo, caminhando no meio das pedras de fogo. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade nele. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza, e ele corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. No livro de Isaías, capítulo 14, encontramos mais detalhes sobre esta queda. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.